Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal DK Despachante de Armas. Meu nome é Décio. No vídeo de hoje nós trazemos então uma análise sobre os PDLs e o PL 3723, né? Que está dando uma certa polêmica aí na rede, né? Entre os colegas aí. Eu não sei, não me envolvo nisso daí. Tá? Apenas vou trazer a minha análise, aquilo que eu acho, né? O meu pensamento, a minha opinião. Tá? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e seguir nossa página lá no Instagram. Bom, feito isso, vamos falar então dos PDLs. Projeto de decreto legislativo. Para que ele serve? Para derrubar o decreto do executivo, tá? No nosso caso aqui. Então ele derrubaria o último decreto, o 11.615 de julho deste ano, tá? Que é o último decreto. Decreto ruim, péssimo, inconstitucional, imoral, tudo isso. Tá? Muito bem. Como é que é a tramitação de um PDL? É a mesma do projeto de lei. Ele passa pelas comissões, aí você tem o relator dessas comissões que faz um parecer e vai para a votação. Tá? E isso vai depender do presidente das comissões dar andamento nisso ou não. Tá? Então, ele tende a demorar mesmo. Tá? Aí vão entrando outras pautas, enfim. Existe outra possibilidade que é o ritmo de urgência, né? Dar ritmo de urgência nisso. Para que isso aconteça, precisa de 257 votos. Tá? E no Senado, 41 votos. Tá? Então, na Câmara, 257, e se estiver no Senado, como está no Senado o PL 3723, precisa de 41. Mas nós estamos falando ainda dos PDLs, tá? Então, para ritmo de urgência, ele precisa de 257 votos. Nós não temos 257 votos, tá? Existe uma campanha das pessoas ligarem, mandarem e-mail para os deputados, né? Para que eles possam votar para que entre em ritmo de urgência. Bom, o que pode acontecer nesse caso? O que pode acontecer, na minha opinião, na minha visão, é piorar ainda mais a situação. Por quê? Você derrubando o decreto 11.615, o que vai acontecer? Nós ficamos sem legislação. Por quê? Porque ele já derrubou, ele já revogou outros decretos. Né? Se ele cai, né, se o 11.615 cai, os que já foram revogados não voltam. Ou seja, você vai ficar sem legislação nenhuma. Você vai ficar sem amparo legal nenhum. É uma boa fazer isso? Não sei. É uma estratégia de forçar, de repente, sair logo essa regulamentação do Exército ou da Polícia Federal? Sei lá quem vai fazer. Não sei. Pode ser uma estratégia. Ou pode ser um tiro no pé. E se o governo bancar? Né? Fala, não, vamos em frente. Porque se você derruba o 11.615, nós vamos ter que esperar um outro decreto. Quanto tempo? Existe um prazo para que seja emitido um outro decreto? Eu não sei. Né? Digamos que tenha 30 dias, 60 dias. É mais um mês, mais 2 meses, ou se não tiver prazo, sei lá em quanto tempo sairia isso daí. E depois a regulamentação disso daí. E poderia vir no decreto ainda pior. Então eu não vejo, no atual momento, força política para fazer isso. Tá? Então essa é a minha opinião. Certo? Com relação ao PL 3723. PL 3723 está lá na CCJ no Senado. Né? Porém, não tem relator. Né? O relator, são feitas todas as discussões, são feitas todas as discussões referentes ao projeto, tá? E muitas vezes você tira certa coisa, coloca uma outra coisa, você faz ali a questão de troca, né? A questão de política mesmo, né?
Você tira um artigo, põe outro, você põe um artigo, enfim, né? Você vai negociar isso com as bancadas que estão ali. Aí depois você tem o parecer do relator. O relator anterior era o Marcos Duval, né? Que ele saiu dessa comissão, não sei se ele estava em outras, né? Mas ele pediu para sair por uma questão pessoal de saúde e tal, pelo menos foi isso que ele alegou, né? Ok. Agora falta você colocar um outro relator, né? Quem que você vai colocar como relator lá? Eis o problema. Você precisa colocar alguém que tenha conhecimento da legislação de armas, né? Você vai colocar Elisiane Gama lá? Você vai colocar quem lá? Né? Fica aí a pergunta. Ah, mas vamos colocar alguém de direita. Quem? Vai colocar o Eduardo Girão, que é um desarmamentista? Ele pode ser bom em outras pautas, ele pode ser bom em outras situações. Mas na questão de armas, ele é desarmamentista. Já declarou isso aí várias vezes, né? Então, quem que nós vamos colocar lá? Qual seria o nome para colocar? O astronauta? Não dá. Flávio Bolsonaro? Não dá. Né? Porque eles não têm conhecimento da legislação, muito supérfluo. Né? Então, precisa de alguém que realmente faça um parecer e que isso vá adiante. Né? Mas vamos colocar aqui numa situação em que foi escolhido o relator, foi tudo muito bem, foi tudo beleza, aprovado o projeto de lei. Aprovado o projeto de lei, vai para a sanção presidencial. Lula, neste momento, vai assinar? Não, ele vai vetar. Neste momento. Por que ele vai vetar? Porque a situação política dele ainda está controlável. Né? Ele tem ministérios ainda para negociar, ele tem as emendas de relator, que é o famoso orçamento secreto, que agora não é mais orçamento secreto. Certo? Então, ele ainda tem coisas para queimar. Né? E fora que você tem ainda as estatais, né? Que o Bolsonaro deixou tudo no azul. Né? Então ele tem caixa. Ele ainda tem caixa para ele ir movimentando isso daí. Tá? Então ele vetando isso daí volta lá para a Câmara dos Deputados. Tá? Vai adiante depois? Esquece, não vai. Tá? E digamos que ainda a Câmara quebre o veto, consiga quebrar esse veto. Alguém vai lá no STF e coloca o Mardim lá. O que o STF vai fazer? Vai considerar inconstitucional. Simples assim. Então, qual que é o caminho? O caminho é você aguardar uma situação, né? E isso eu concordo com os colegas que estão nesse pensamento, porque a situação política no momento não carece de você ter esse tipo de atitude. Precisa ser feito alguma coisa? Claro que precisa ser feito. Eu sou contra fazer alguma coisa? Claro que não, eu quero que seja feito alguma coisa, mas no momento certo. Escolher o momento certo para fazer isso. Né? Porque é gastar munição à toa. Tá? Nesse momento político. Esse desgoverno aí, ele não vai adiante. Pode contar que o ano que vem eles já estão numa situação terrível, tá? Principalmente na questão econômica, na questão de saúde, na questão política, tá? Porque ele não tem voto. Tá? Mesmo ele dando o Ministério do Turismo, o Ministério do Esporte que tem bastante dinheiro, né? E dando a Caixa Econômica, tá? Ele consegue lá 100 votos no Centrão. Mas até quando vai isso? Né? Vão começar a pedir mais. Ele pode ainda trabalhar no STF, para o STF de repente ir fazendo as pautas do governo? Pode até acontecer. Né? Pode acontecer. Mas vai chegar um momento que vai ficar insustentável. Né? Porque já estão movimentando algumas peças para travar o STF.
né, que já deveria ter sido feito, né? Mas tem muito deputado aí que prefere ficar lacrando, né? E tem senadores que nem aparecem, né? Você não vê nada dos senadores de direita, é uma coisa impressionante, né? Então, o momento político é diferente, né? Ele ainda tem Ministério da Cultura para negociar, Ministério da Economia, por que não? Né? De repente, ele pode negociar, né? Que é um ministério importante. Ele tem o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que ele pode dividir isso e dar, por exemplo, a segurança pública para o Centrão, ou dar o Ministério da Justiça para o Centrão. Ele pode ainda, ele tem bala para fazer isso. Então, o que está acontecendo é uma questão política. Precisa achar o momento certo. E o momento certo, eu creio que seja para o ano que vem ou daqui um ano e meio. Tá? É o jeito. Né? É minha visão, é minha opinião. Tá? Que precisa ser feito algo, precisa. Tá? E por que não travar todas as pautas do governo, como foi feito anteriormente, que foi uma atitude contra o STF, né, do STF estar legislando? Eles travaram todas as pautas do governo. E por que não trava agora para que saia a regulamentação das armas? Por que não fazer isso daí de uma forma, nós vamos travar tudo aqui até que saia a regulamentação do Exército. E bota isso. Tá? Vai lá e convoca. Dá um jeito de convocar o diretor da DFPC, convoca o diretor da Polícia Federal. Por que não está saindo a regulamentação? Então você não vê a movimentação de nada disso. Né? É por isso que eu digo, a esquerda tem muito a ensinar. Muito a ensinar. Tá? E a direita precisa parar de lacrar. Né? Fazer o seu trabalho focado. Qual que é o foco? Né? Você pega, por exemplo, a esquerda. A esquerda tem o PT, está lá em cima. O PT, ele tem o MDB, que é de esquerda, ele tem o PSD, que é de esquerda, ele tem o PCO. O PCO é quase, não tem ninguém lá, mas um voto é um voto. E ele tem todos os partidos satélites, cada um trabalhando numa frente. Cada um trabalhando numa pauta. E a nossa direita, ela fica se defendendo. Ela fica se defendendo e das narrativas, defendendo as narrativas, e assim vai. Você vê no Instagram dos deputados. Tudo defendendo narrativa. E enquanto isso, os caras vão avançando. Né? Enquanto isso, os caras ficam dentro do YouTube brigando. Como é que nós vamos avançar desse jeito? Né? Eu não vi ninguém falar, todo mundo fala em união, todo mundo, é bonitinho. União, a gente tem que unir, que a gente tem que não sei o quê. Eu não vi nada disso, me desculpem, mas eu não vi nada disso. Né? Tem estratégia? Duvido que tem estratégia. Duvido. Tá? É minha opinião. Eu duvido que tem estratégia. Sabe por quê? Porque simplesmente nós estamos divididos. Né? Você não vê uma união dos canais, por exemplo. Você não precisa fazer ao vivo. Faz privado, discutindo, pô, qual que é a sua ideia? O que você pensa? O que a gente poderia fazer? Né? Da mesma forma que tem os canais de esquerda, né, a favor do Hamas, ou a favor do MST, a favor do governo, a favor do não sei o quê, da pauta, não sei o quê. Eles têm um monte, porque eles são organizados e nós não. Por quê? Porque fica numa discussão infantil. Aí, qual que é o argumento? Ele só quer like. Porque ele quer visualização. Pelo amor de Deus, gente, para de ser infantil. Sabe, muda o argumento, traga um argumento. Fala, eu penso isso aqui porque é isso, isso, isso. Traga argumento, discuta, debata, vamos debater entre a gente. E depois sair com uma estratégia
Dentro do YouTube, tá certo? Você tem, sei lá, quantos canais do YouTube. Vamos fazer uma coisa diferente. Mas não, fica numa bolha, meia dúzia ali, falando, daqui a pouco os caras tretam, e aí fica uma puta confusão. É estratégia. Nós temos que ver a esquerda como exemplo de estratégia, como eles fizeram, como eles fazem, para a gente aprender. Porque para eles deu certo e para a gente não está dando certo. Por quê? É ego, porque o meu canal tem não sei quantos, porque meu canal não sei o quê, porque o cara lá só quer like, porque os caras lá são isso, são aquilo, e fica nessa discussão pueril. Discussão pueril, tá certo? Então, cada um tem sua opinião, ótimo. Vamos juntar, vamos conversar, vamos fazer coisas mais privadas entre os canais e vamos discutir. E depois nós levamos para cada um dentro do seu canal começar a falar. Uníssonos, juntos. É isso que eu estou falando. Tá? Então fica um ego, né? Uma coisa pueril, uma bobagem. Enquanto isso, a esquerda avança e os caras ficam discutindo o sexo dos anjos. Né? Então, são argumentos. Então, é discutir uma forma da gente agir, da gente levar para outras pessoas, qual a estratégia para a gente furar a bolha, qual a estratégia para a gente levar o conhecimento e destruir narrativas em outros canais. Eu vejo um monte de coisa aí no YouTube, um monte de coisa. Eu vejo outros canais, o cara vai falar de arma Jesus Cristo. Ele está falando o quê? Aquilo que ele ouve. O que ele ouve? Os canais de esquerda. Por quê? Porque o nosso não tem união. Cada um na sua, cada um fazendo o seu, tudo bem, não tenho nada contra isso. Né? Mas se unisse de uma forma correta, com uma estratégia correta, levando da mesma forma que a esquerda faz e faz muito bem, né, seria diferente. Então, eu não vejo solução em PDL, eu não vejo solução em PL. Tá? Eu sou contra? Não, não sou contra. Como eu disse antes, tem que fazer alguma coisa? Tem que fazer alguma coisa. Tá? Mas sem ego, sem mimimi, né? Sem esse negocinho. Porra, todo mundo pede like, velho. Todo mundo pede. Eu começo meus vídeos, eu peço like, peço para compartilhar, peço para se inscrever. Todo mundo faz isso. Aí fica essas briguinhas, aí o cara fica, só quer like. Porque tem canal que só quer like, só quer visualização. Ah, velho, pelo amor de Deus, cresce, cresce. Né? Vamos crescer, vamos fazer uma coisa diferente, pensar diferente, agir diferente, ter uma estratégia diferente. Agora ficar com esse monte de mimimi, pelo amor de Deus, não dá. Tá? A gente não vai avançar. Tá bom? Bom, então é isso. Me desculpem aí o desabafo, tá? Você tem uma opinião diferente da minha, não tem problema, deixa aí nos comentários e vamos em frente. E desistir não é uma opção, tá bom? Então, muito obrigado, saúde, força e união.